Pode falar, pode zoar, não ligo para o que você vai me dizer. Eu quero mesmo é ser de Deus e te mostrar que isso é muito bom. Pode falar, pode zoar, não ligo para o que você vai me dizer. Eu quero mesmo é ser de Deus e te mostrar que isso é muito bom. Tem muita gente por aí achando que eu sou careta e que tô por fora porque sou cristão. Mas meu amigo, não se ofenda, eu vou te dizer, quem tá por fora é você que não conhece a Deus. O mundo inteiro hoje fala em liberdade, mas a procura onde não se pode encontrar. A verdadeira liberdade está em Cristo, que leva a gente aonde nem se pode imaginar. Pode zoar, não ligo para o que você vai me dizer. Eu quero mesmo ser de Deus e te mostrar que isso é muito bom. Pode falar, pode zoar, não ligo para o que você vai me dizer. Eu quero mesmo ser de Deus e te mostrar que isso é muito bom. Pra que dizer que não tem fé e que se basta, se na primeira dor você corre pra Deus. A nossa fé não é uma roupa que se tira, que se coloca quando você acha que convém. Falar de mim, me atacar é muito fácil, mas te convido a conhecer a minha fé. Venha comigo, experimente essa alegria. É diferente, é pra sempre se você quiser. Olá, galera, bem da hora, quanta alegria em estarmos juntos, quanta alegria em ver que o Bem da Hora tá só começando e temos muita coisa boa pra gente curtir. E pra iniciar já o programa, começo com a seguinte frase: a palavra de Deus é viva, eficaz, ela é penetrante, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, penetra até dividir a alma, o espírito, as articulações e a medula. Tiago, olha que interessante. Os livros da Bíblia, eles foram escritos em cerâmica, tijolo de argila, papiro, que é tiras de papel feita a partir da árvore de papiro, que vem lá do Egito, olha só que chique. E pergaminho, couro curtido e preparado de carneiro. Jenny, Olha que pensar interessante. que tudo isso foi escrito à mão. Meu Deus, isso é impressionante, né? A palavra de Deus. E também pensar que a Bíblia de Jenny já foi traduzida em mais de 2.000 idiomas. Tem noção, meu? Muito idioma, Então, assim, né, gente? É hoje muita... o mundo pode ter acesso à palavra de Deus, né? Graças a Deus, não é à toa que é o livro mais vendido do mundo, do né? mundo, Sabe né? o que eu acho mais interessante? Ah. Assim, houve todo um trabalho, né? Primeiro daqueles que escreveram, daqueles que se dedicaram a ouvir as inspirações de Deus, escrever, e depois de São Jerônimo em coletar todo esse material, traduzir e formar aquilo que hoje nós temos a Bíblia. E aí as pessoas, às vezes, acabam desprezando todo esse trabalho feito pela Igreja Católica, por um santo da Igreja, acha que a Bíblia já chegou com zíper e tudo lá embaixo do seu braço, né? Então a gente precisa dar esse valor que é devido à nossa igreja, que teve esse trabalho, a um santo homem da igreja, que fez tudo isso para que hoje nós aqui no Brasil e em tantos outros países de línguas latinas, por exemplo, tivessem acesso à palavra de Deus. Não, e que livro, né, gente? Olhando assim pelo lado literário, que livro perdura há tanto tempo, né? Escrito, inspirado, claro, por Deus, e isso tem uma singular importância, porque foi por inspiração de Deus. E quantas pessoas, né, que escreveram esse livro que foram inspiradas pela ação do Espírito Santo, né, gente? Isso é uma riqueza muito grande para nós cristãos. Conta aí pra gente, Jenny. O Antigo Testamento, então vamos entrar nessa concordância, foi escrito, né, na maior parte pelos profetas, né? E por isso a gente vê Isaías, vê Jeremias, os profetas, aquilo que ocorreu, a história do povo de Deus, como a gente já falou. E já o Novo Testamento, pelos apóstolos, pelos evangelistas, que testemunharam, né, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus veio disse. trazer, a salvação para a humanidade. Eu sei que o papo de vocês está muito legal. Deixa a gente continuar trocando a nossa ideia aqui. Eu tenho um papo muito bacana para bater aqui também duvido com que vai ser mais interessante que o convidado. nosso aqui, ó. Duvido que vai ser mais interessante. Odeia, eu tô muito interessada
interessada nessa Até conversa porque nosso aí. entrevistado já está aqui, é falta Eu de acho. educação, vocês dois continuarem verdade. aí de blá, blá, blá. É verdade, eu tô muito interessada nessa conversa. Fala, Dé. Conta por que que ela tá interessada, Eu conta. sei por que ela está interessada. Hoje nós temos a honra de ter aqui com a gente o Luiz Felipe, membro da comunidade Canção Nova há 14 anos. Mais ou 13. menos, por aí. Ele formado em filosofia, diretor da nossa televisão e um conhecedor da palavra de Deus, porque, graças a Deus, aqui na Canção Nova nós temos como uma das regras o estudo diário da palavra de Deus. Então, hoje, o Luiz Felipe, ou China, como ele é conhecido por todos nós, vai nos falar um pouquinho também dessa experiência e dos seus conhecimentos. E como vocês já viram, tem gente muito interessada nessa entrevista. O China também é o namorado da Jane. Tem coraçõezinhos pelo ar no romântico. programa de hoje. Bem-vindo ao Bem da Hora, meu amor. Obrigado, Ah, obrigado. não, vai lá cumprimentar ele, não. Pode vir, Não, pode vai vir, cumprimentar, Jane, faz pode jus, vir. né, A Jane? gente Afinal de abre um contas, espacinho, pode agora vir. que foi assim, revelado o né? segredo, ela Que tem que ir lá beleza. cumprimentar isso. Ela ficou vermelha, Ei, gente. olha só. Muito bem. Sou tímida. China, bem-vindo. Obrigado, Posso Mar. te chamar assim, China? Claro, claro, sem problema. Me chamou a vida inteira, né? Pode me chamar também hoje, sem problema. Querido, a Bíblia, nós temos aqui 3 diferentes traduções, mas existem muito mais. A primeira coisa que eu queria te perguntar, até para tirar a dúvida do pessoal de casa, existem diferenças entre as traduções? Por que existem diferentes traduções? E se o conteúdo delas é diferente? Bom, com relação às traduções, o conteúdo é o mesmo. Quando você observa Bíblias católicas, existe uma certa diferença entre Bíblias evangélicas e católicas, mas isso é um pouco de história exatamente porque no Antigo Testamento a Bíblia evangélica ela tem 7 livros a menos, exatamente porque com o rompimento de Lutero no cisma da igreja, na reforma da igreja protestante, ele quis voltar ao cânon judeu. Aí um pouquinho mais atrás, um pouquinho mais da história do povo judeu, porque o povo judeu, ele logo depois da morte e ressurreição de Jesus e da difusão do evangelho, os judeus reformularam o cânon, ou melhor, eles categorizaram o cânon da Bíblia judaica, né? Que normalmente é formada no Antigo Testamento pela Torá, que são as leis, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, os escritos, que são os livros sapienciais, e também os profetas, que são todos os profetas que existem na Bíblia. Só que os judeus, eles definiram como critério de leitura da Bíblia, de reconhecimento de que aquilo ali era inspirado, algumas opções que eles tiveram, como por exemplo, o livro tinha que ter sido escrito em Jerusalém, o livro tinha que ter sido escrito em hebraico, e já os cristãos que já estavam dispersos pelo mundo, eles usavam uma tradução da Bíblia judaica, que era conhecida como a Septuaginta, ou então a tradução dos 70, que foi na região ali de Alexandria, no Egito. Só que essa Bíblia, ela já era em grego. Então, nessa Bíblia, que eu estou falando isso, dos primeiros séculos da igreja. Então, essa Bíblia já tinha livros que eles foram escritos por judeus, mas já em grego. Então, para os judeus ortodoxos, para os judeus mais tradicionais, eles não seriam mais inspirados, porque já era numa outra língua. Então, Lutero, ele faz essa diferenciação, ele opta por voltar a essa origem mais fiel. Podemos dizer, fiel é uma palavra que não se adequa muito a isso, mais primitiva do cânon judeu, e com isso ele retira da Bíblia Católica 7 livros, entre eles livro de Judite, fragmentos do livro de Daniel, Eclesiástico, e aí faz essa diferenciação. Mas o conteúdo de todas as Bíblias católicas, independente da sua tradução, é o mesmo, são os mesmos livros, são as mesmas passagens, quanto as mesmas histórias. Na verdade, então, a diferença seria da linguagem. Exatamente, porque cada Bíblia, querendo ou não, ela busca alcançar um público. Sim. Como, por exemplo, a gente tem a conhecida Bíblia TEB, né? Uhum. Que é uma Bíblia que ela tem como objetivo um diálogo mais ecumênico entre católicos e evangélicos. Então, realmente, ela procura diminuir a distância entre católicos e evangélicos na linguagem.
nunca no conteúdo. O conteúdo da Bíblia, nesse caso, seria o mesmo. Como também tem a Bíblia pastoral, que tem uma linguagem mais fácil, mais popular. Outras Bíblias de estudos que já são mais rebuscadas, como a Peregrina, Jerusalém e tantas outras. Bacana, China. E em relação à leitura, qual a diferença para quem vai ler a Bíblia e ler um livro normal, um livro comum, por exemplo? Em que isso se difere na leitura? Primeira coisa, precisa se entender a estrutura da Bíblia, né? A Bíblia, ela não é só um romance, ela não é só um livro histórico, ela não é só um livro de história. Que conta uma história, porque nem tudo que está na Bíblia realmente aconteceu daquela maneira. Sim. A gente precisa entender que foi uma transmissão, alguém contou para alguém, que contou para alguém, que contou para alguém e realmente alguém colocou no papel. Como vocês tanto falaram de São Jerônimo, né? Que é o grande responsável pela Bíblia que a gente tem, que é a chamada Vulgata Bíblia em latim. Só que São Jerônimo, na verdade, ele fez um trabalho que já é muito antigo, porque da mesma maneira que a Bíblia o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, alguém precisou traduzi-lo para o grego, e do grego, São Jerônimo traduziu para o latim. Então a gente tem acesso a algo que foi transcrito várias vezes. Então a gente precisa entender que a gente não lê qualquer livro, porque já tem uma bagagem histórica. Então a gente não pode querer pegar a Bíblia e interpretar da nossa maneira, porque exatamente existe um porquê cada livro foi escrito daquela maneira. Existe um objetivo. Cada evangelista, por exemplo, quis contar a história de Jesus para um povo diferente. Por isso que muitas vezes a gente encontra algumas diferenças entre os evangelhos. Mas isso não significa dizer que eles são mentirosos. Mas exatamente, eles têm um objetivo diferente. Por exemplo, João escreveu já para os judeus convertidos. Marcos escreve para os romanos, que eram pagãos. Lucas escreve para os gregos, o povo mais culto e mais inteligente, e Mateus, ele realmente escreve para os judeus para provar que Jesus era o Messias. Agradeço sua participação aqui na nossa entrevista, mas a sua participação no programa não acaba aqui. Fiquei sabendo. Você vai participar de um game, não é, Thiago e Jane? Isso mesmo, eu quero ver o que vai dar, hein, Jane? Você vai torcer pra quem, Jane? Olha não precisa falar, não. Pergunta difícil. Eu vou ficar com o adversário, né? Já que a torcida já tá garantida pro China, né? A torcida tá Tranquilo, grande meu aqui, querido. né? Então a gente vai agora de bate e responde. Pode falar, pode zoar. Ligo para o que você Meu Deus vai do me céu. dizer. Eu quero mesmo ser de Deus e te mostrar que isso é muito bom. Meu Deus, nós somos dançarinos de primeira, gente. Ó. Mas eu quero ver se esse pessoal agora vai ser de primeira nesse game. Mas vai. Eles são conhecedores da palavra. Agora Será, é a prova. Jane? Será? Galera, vamos ter um bate e responde a respeito da palavra de Deus e nossos convidados, nossos participantes deste game. Quem? Por favor, apresente primeiro. Luiz Felipe, mais conhecido como China. E ela que agora está Ao meu conosco. Fernanda Soares, Soares. mulher segundo o coração de Deus. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Primeira vez no Bem da Hora, né? E tendo a honra de competir com China, gente, olha que prazer, que maravilha. Ela tá Eu tão já sei contente que com ele isso. vai ganhar, né? Já tô te dando essa graça, viu, China? Não, Você não. pode ganhar. Não, Olha, Fernanda, ó. não entrega os pontos que eu vou aqui, ó. Tô torcendo por você. Seguinte, viu? Jane Já que tá a com torcida China. tá grande. Déia tá com a Fernanda e eu tô neutro, pra Tá não com ficar quem perdendo pra ganhar, ninguém. né? Eu tô com quem ganhar. Quem ganhar tá comigo, porque eu sou vencedor. Vamos lá, então, podemos começar. Lembrando, galera, mão na regra. orelha. Mão na orelha, coluna ereta. Isso. No valendo, pode bater, ok? Não erra, não. A gente vai trazer a pergunta com as três opções. Com a mão direita é mais fácil de bater, porque você é canhota. Tá bom, vamos lá. Ok. Isso mesmo, vamos lá então, ó. Primeira pergunta. Quantas traduções existem da Bíblia? Letra A, aproximadamente 1000 idiomas. Letra B, aproximadamente 2000 idiomas. Ou letra C, aproximadamente 500 idiomas. Valendo, só um pouquinho. Não tem valendo, não? Como é que é? Valendo. Ah, tá. Espera, Atenção. tem que apagar aqui, ó. Peraí que tem Ok. tempo, tá? Atenção. Valendo. Fernanda Soares! Vai lá, Fernanda! Opções novamente. Não pode. A, 1000 idiomas. B, 2000 idiomas. Ou C, 500 idiomas. B, 2000 idiomas. Certa resposta, Fernanda!
favor. Segundo a Bíblia Sagrada, quantos caminhos leva a Deus? Letra A, 5 caminhos. Letra B, 7 caminhos. Letra C, 1 caminho. Peraí, mulher! Vamos lá. Diz o valendo aí, Jenny. Valendo. Claro, C. Essa tava dada, né? Essa Certa tava resposta. Terceira pergunta. Das alternativas a seguir, qual delas não foi, nas narrativas da Bíblia, uma manifestação do Espírito Santo? Letra A, uma árvore. Letra B, o vento. Letra C, a pomba. Valendo! Fernanda. Árvore. Ah, muito bem. 20 para Fernanda, 10 para Nossa, China. Quarta questão. Qual o nome do rei anterior a Davi, lá no Antigo Testamento? Letra A, Jonatas. Letra B, Saul. Ou letra C, Lucas. Valendo! Aê. Saul, rei Saul. A. Mesmo? Certo. Certo. É? Claro que é, rapaz! Só pra dar aquele friozinho. Vamos para a quinta pergunta. Qual o nome do discípulo mais próximo de Jesus? Letra A, João. Letra B, João Batista. Letra C, Tiago. Eu vou de C. Valendo! Ele atrapalhou. Desculpa, amigo, desculpa. Regra, gente, regra, Ela regra, bateu. Ela falou valendo, saio, pode eu saio. bater. Letra Não tá A, tão João. neutro assim, não. Acertou, gente. Vai comemorar. Certa resposta! Você que tem que comemorar, você que tem que ganhar. Muito bem, eu que pergunto agora, qual o nome do primeiro seguidor de Cristo a morrer por causa da fé? Letra A, Simão. Letra B, Pedro. Letra C, Estevão. Valendo! Estevão. Tô gostando da brincadeira. Viu? Você achou que ia perder feio? Ó. Vamos lá, sétima questão. Deixa eu ficar aqui do lado agora. Mão na orelha. O que significa, pra me redimir agora, né, seu atrapalhante? O que significa a vírgula na Bíblia? Letra A, separam uma citação de outra ou um livro de outro livro. Letra B, vou com calma que essa é mais complexa. Indicam os versículos seguintes ao citado. Ou letra C, separa o capítulo do versículo. Aí, ó, tá vendo? Por isso que ela bate, olha, já vem. Pode falar, pode zoar. Vamos lá, atenção. Valendo! Fernanda! Acho que tá com problema, menina. Vai ser. Repete as opções de novo pra eu me concentrar. Separa uma citação de outra ou um livro de outro livro, letra A. B, indicam os versículos seguintes ao citado. Ou letra C, separa o capítulo do versículo. Letra C. Até 10. Fernanda, sabe uma coisa? Leva mais 10 pontos! Ô, gente, aqui tá bichado, hein? China. Testa aí, testa, Tá. testa. Bate aí primeiro, vai lá. Tem que bater mais devagar, eu acho. Eu vou Cuidado pra você não esmurgar. deixar a conchinha na mão, que daí ele tem que bater aqui, ó, com a palma espalmada. Eu vou quebrar Vamos agora. para o número 8. Agora vai dar certo, eu creio. Vamos. Quem escreveu as cartas aos Tessalonicenses? Vai pros erros. Letra A, grava para. De novo, vai contar de novo. Você fica de novo. Paulo. Letra B, João. Letra C, Mateus. Valendo! Foi. Oh, meu Deus! Isso tá bichado aqui, hein? Paulo. Ai, 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 P, não acredito. Acertou! Namorado Tiago, versus amiga. empresta aqui. Agora eu ou você? É você. Sou eu. O que significa a expressão Talita cumi? Letra A, Talita, a menina abençoada. Letra B, mulher trabalhadora. Letra C, menina levanta-te. Não Devagar, devagar. Não funcionou. Mão na orelha. Agora espera apagar, ele tá achando que não funciona. Hoje é de bater. Batinho, tá nervoso. Calma, amigo, vai dar certo. Atenção. Valendo!
A, B ou C? Repete, por favor, as opções. Letra A, Thalita, menina abençoada. Letra B, mulher trabalhadora. Letra C, menina, levanta-te. Menina, levanta-te. Muito bem, certa resposta! Vamos lá, Última 10ª. pergunta. Isso. Gente, ah, tá bom. Vou deixar o China bater. Ah, tô brincando. Segundo a Bíblia Sagrada, qual é a ordem dos evangelhos? Peraí, vamos fazer uma coisa, gente? Ah. Troca vocês dois de lugar só pra gente certificar. Vai, Há passa pra uma Lara, unção Felipe, aqui. Fernanda. Então eu vou deixar o China lugar, pegar a vamos lá. unção. Só pra gente ver. Isso é superstição, hein? Eu vou ficar com o sininho aqui, que vai funcionar mais aqui. Vamos lá, Vamos segundo a lá, Bíblia Sagrada, novamente. qual é a ordem dos evangelhos? Letra A, Ah, tá. Mateus, Marcos, João e Lucas. Querendo a Lorena. Letra B, João, Mateus, Marcos e Lucas. Ou letra C, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atenção. Valendo! Tô dizendo. Pode pegar Valeu, uma César. Aqui, ó. Aqui, ó. Thiagão. Tá, não, Vamos refazer tudo, vamos Ele é refazer. lazarento aqui, ó. Com essa equação. Vai lá, Tina. Eu não lembro das letras não, Tá, mas letra é A. Mateus, Marcos, Lucas e João. Certa resposta! 50 pontos! E agora eu volto pro meu lugar e quem ganhou? Agora pra cá final, vamos saber. Pontuação, atenção, como é que ficou o game? O China terminou este game com 30 pontos! E a Fernanda Soares, você pode dizer, Jane? Posso. Fernanda Soares com 70 pontos! Cantando, bate e responde, minha gente! Muito bem, gente. Olha, depois vocês vão ficar conhecendo um pouco mais da Fernanda, porque ainda temos confidências aqui nesse programa. Já agradecendo a participação do China, querido. Você arrasou, China. Obrigado. O Arrasou, problema meu amor. foi o balcão ali, Foi, realmente. foi. Nós Eu temos comprovei. que dar o braço a torcer. E agora a gente vai pra quê? Olha quem vai dar o recado pra gente, é meu amigo. Filma eu aqui, ó. Filma eu. Meu irmão e amigo César Vidal, conta pra gente o que vem agora no 3. 1, 2, 3. Um brevíssimo intervalo. A gente volta já.